Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Se você é novo, se você é nova por aqui no Desafio do Concursos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou Rebeca Costa, sou professora de legislação e nós estamos na reta final de preparação para o seu concurso de oficial administrativo da Prefeitura Municipal de Osasco. Pessoal, se você deseja adquirir toda a parte de legislação do Desafiando Concursos, o curso da parte de legislação. Lá na plataforma do Desafiando Concursos, nós temos o curso por R$19,90, isso mesmo. Por R$19,90 você pode ter acesso às aulas em vídeo e juntamente com os PDFs. O link vai estar aqui na descrição e se você também quiser solicitar pelos comentários, fique à vontade. Beleza, galera? Bom, sempre inicio a aula com um versículo e hoje não vai ser diferente. Do homem são as separações do coração, mas o Senhor a resposta da língua. Provérbios 16:1. Pode ter certeza que Deus vai honrar o seu esforço se você tiver fé em Deus, tá bom, pessoal? Bom, bora lá. Hoje nós vamos falar da Lei 14.133, que é mais conhecido como a Lei de Licitação. Pessoal, o que é licitação? Pensa só, você aí que é mãe, né? Eu falo por conta da minha mãe. Você que é mãe, quando você vai ao mercado, você vai comprar sabão em pó. E aí você olha o sabão em pó e você vê lá a marca. Você olha e fala, não, aquele ali tá caro. Ó, olha só pra você ver. Não, aquele ali tá R$19,90? Não. Eu vi um ali atrás, na outra prateleira, por 19. Não, 19 não, vai ficar muito, né? Muito, enfim. Aí eu vi ali um por R$17,99. Ou seja, quem é mãe aí, eu acho que faz isso, porque a minha faz isso. Por poucos centavos, às vezes, a mãe leva o mais barato. A minha mãe faz, sério, a minha mãe faz licitação no mercado. Ela faz. Detergente, sabão, ela faz licitação. Tá? Então, o que é licitação, gente? Do mesmo jeito que nós, particulares, precisamos comprar as nossas coisas, a administração pública também. Então, vamos supor, poxa, meu telefone deu problema. Eita, eu vou ter que comprar outro. Aí você vai numa loja. Cá entre nós, se você falar que você faz isso, você tá mentindo. Porque você não compra na primeira loja que você vê. Você não faz isso. Você vai olhando, não, peraí. Quanto que tá esse telefone? Ah, esse aqui tá na promoção. Eu não sei muito o valor de telefone, não, tá, gente? Telefone pra mim é uma coisa muito assim, só pra trabalho, então, enfim, eu não sei nada disso, não, tá? Mas enfim. Ah, esse telefone aí. Ó, esse aqui tá na promoção por R$1.499. Tá. Você vai na outra loja. Ó, aqui, esse mesmo telefone, ele está saindo por R$1.599. Tá, R$100 mais caro. Vou na outra. Ó, aqui o nosso está saindo por R$1.599, só que ele já vem com um seguro. Poxa, peraí. Nessa loja aqui e nessa aqui, ambas, o telefone está por R$1.599. Só que nessa loja aqui é R$1.599, só que eu saio com seguro já. Então, pensa, o valor é o mesmo. Só que em uma loja você tem uma vantagem maior. Por quê? Porque lá você vai levar o telefone com seguro. Então lá você tem poxa, aqui está R$1.599, mas eu tenho um seguro ali dentro. Então, isso é licitação. É você pesquisar. Só que a administração pública, ela não faz assim, vamos supor. Você tem lá um órgão público. E aí, aquele órgão público, o computador começou a dar né? Uns bizilzes, né? Começou a dar bizilzes. Como diz minha mãe, tá dando bizilzes, tá dando problema. A administração, ela não vai chegar lá, nossa, eu vou ali na loja, tá? Vou ver quanto tá esse computador ali. Ela não vai fazer isso. Ela vai abrir um processo de licitação. Nossa,
tá ficando tudo muito sujo aqui. A gente precisa contratar uma empresa para poder limpar. A administração não vai fazer isso aqui, ó. Oi, tudo bem aqui? A gente estava pesquisando aqui no Google e nós encontramos a empresa de vocês. Poderia me passar o orçamento? Não é isso que a administração vai fazer. Nós, particulares, sim, a gente faz isso. Ai, não, vamos supor. Não, tô precisando trocar de computador. Vou ali na loja ver quanto é. Mas a administração não é assim. Então, a administração, ela é muito parecida com nós, particulares. Por quê? Porque a administração precisa comprar, precisa adquirir, ela precisa ter as coisas dela. Só que ela não vai ter as coisas dela assim, eu vou ali ver na loja quanto que tá. Não. Ela faz isso, ela faz essa compra, ela faz esse contrato através de uma licitação. Então, via de regra, por que eu falo via de regra? Em tese, tudo precisa de licitação, em tese. Só que eu tenho duas exceções que nós vamos ver em aulas futuras, que é a inexigibilidade de licitação e a dispensa de licitação. São duas hipóteses em que a administração não precisa se utilizar do processo de licitação para poder contratar, adquirir, etc. Tá? Bom, bora lá então. A licitação, ela garante aos concorrentes uma igualdade. Ou seja, tenho lá vários concorrentes que apresentam seus serviços, apresentam as suas propostas. Todo dentro desse barco, você tem lá as obrigações de pagamento e etc. Beleza? Maravilha. Conceito, então, de licitação. Primeiro ponto. A licitação é um procedimento administrativo. Então, por meio da licitação, então, é que a administração, ela vai o quê? Ela vai adquirir aquilo que ela necessita. Ok? Então, é mediante esse processo de licitação. Esse procedimento é a forma como ela se utiliza para poder adquirir. Agora, o regime jurídico é o administrativo. Por quê? Exemplo, né? O que a gente fala muito sobre administração pública? A gente fala assim, olha, o fim, a finalidade da administração é sempre o bem coletivo. Então, a administração, ela não pode querer satisfazer os seus interesses pessoais, tá? Terceiro conceito, que antecede a contratação. Por quê? Porque a ordem é assim, ó, você tem aqui a licitação, beleza? E aí, depois da licitação, é que você tem sendo firmado o quê? O contrato. Então, o contrato, ele precede de licitação, beleza? Maravilha. Gente, então, obviamente, a partir do momento que a administração pública, ela foca o bem coletivo, o interesse público, o bem comum, a licitação é a mesma coisa. A licitação, ela vai seguir essa mesma linha de raciocínio. A licitação, ela também vai atingir o interesse público. Ela não pode atingir o interesse pessoal. Por que existe a licitação, por exemplo? Vamos supor, a prefeitura vai lá, vai fazer uma construção de uma escola. Aí vamos supor que o prefeito fala assim, não, um exemplo, né? Tá lá. Ele vira e fala que a esposa dele é engenheira, tem lá a empresa dela e tudo. Ela vai construir. Perceba, o interesse público, ele não vai estar ali 100% sendo garantido. Porque, querendo ou não, ali no fundo tem uma coisa assim meio, sabe, meio... Não tá aquela coisa imparcial, beleza? Então, a licitação sempre também vai ser buscando o interesse público. Dentro disso, a gente precisa, então, entender quais são os princípios constitucionais. Por quê? Porque a licitação vai seguir esses princípios. Esses princípios que estão aí, ó, na sua telinha, eles estão elencados lá no artigo 37 da Constituição Federal. E para ficar de uma forma mais memorável, qual é o
mnemônico que se utiliza para os princípios constitucionais? O LIMP, que a gente brinca chamando de LIMP da administração pública. O primeiro conceito é o conceito da legalidade, ou seja, o princípio da legalidade assegura que toda administração pública precisa seguir a lei, estritamente a lei. O segundo é a impessoalidade, ou seja, a administração pública não tem amigo, não tem inimigo. Ela trata todos de maneira igual. Mas é claro, a partir do momento que, por exemplo, isso que eu vou citar agora de exemplo não fere a impessoalidade, por exemplo. Você não, né? Tem uma pessoa no hospital. E essa pessoa ela está há 30 minutos esperando atendimento. Aí entra um paciente na triagem, e assim que ele entra na triagem, ele já sai e é atendido pelo médico. Você não pode virar e falar assim, quê? Não, peraí. Aqui, ó. O que aconteceu? Olha, eu tô aqui há 30 minutos esperando. Esse paciente, ele acabou de entrar. Mal entrou e mal passou na triagem, chegou aqui, já foi ser atendido. Aí a enfermeira te explica o seguinte, senhora, senhor, o estado dele é grave. Então, o fato de uma pessoa passar na frente, um hospital, ok, mas, peraí, deixa eu ver o motivo. O que aconteceu? Não, o caso dele é mais grave? Não, ok. Então, aqui você não tem um ferimento ao princípio da impessoalidade. Segundo o princípio, moralidade. Então, os atos da administração precisam seguir a boa-fé, a probidade. Já a publicidade significa dizer que, via de regra, todos os atos da administração são públicos, exceto aqueles atos que eu preciso de sigilo. E o último é eficiência. Todos os atos da administração pública precisam ser eficientes. Então, vamos supor, a partir do momento que eu tenho lá a licitação, ela precisa ser eficiente. Eu preciso ter a eficiência dela. Ou seja, tudo que a administração faz precisa ser eficiente. Ok? Princípio da eficiência. Agora, existem outros princípios que foram introduzidos pela Lei 14.133, que é a nova lei de licitação. Outros princípios foram incluídos na lei de licitação para que, quando esse procedimento for feito, esses princípios iam ser seguidos. Exemplo, quando se for fazer a licitação, o interesse público precisa ser observado. Todo ato da administração, o interesse da administração precisa ser o interesse público. Se a administração age pensando nela, pensando no bem dela, ela já fugiu totalmente do objetivo dela. Beleza? Planejamento, segundo o princípio introduzido na lei de licitação. O que é planejamento, gente? O adequado planejamento tecnicamente correto, ou seja, tudo você tem planejamento. Se você vai estudar hoje, você fala assim, peraí, deixa eu me planejar. Eu vou hoje estudar licitação. Não, vou me planejar. Qual o material que eu vou me utilizar? Eu vou me utilizar disso para que no final das contas, o seu estudo, ele venha a ser eficiente, venha a ter eficácia. Você fala, poxa, eu atingi o meu objetivo. Eu falei que eu ia estudar hoje de tal a tal horário, eu estudei. Eu fui produtiva, porque você teve um planejamento. Terceiro princípio é o princípio da transparência, ou seja, os contratos que são feitos são claros, feitos abertamente, para que os licitantes possam ter a oportunidade de fazer os contatos semelhantes. Então, tudo no processo de licitação precisa ser transparente, ou seja, precisa ser de forma clara, que todos venham entender, que todos venham poder compreender. Já a eficácia é a consecução dos objetivos da licitação. Ou seja, a partir do momento em que eu fiz o meu planejamento, consegui atingir os objetivos da licitação? Consegui, ok? Porque tudo nessa vida você tem um planejamento, tudo você tem uma finalidade. Nesse caso aqui, qual que é a finalidade da licitação? É contratar? É isso? É aquilo? Beleza. Conseguiu atingir?
bacana. Então, você atingiu os objetivos da sua licitação. Bom, segregação de funções. A autoridade referida deve observar o princípio da segregação, ou seja, que é vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo que venha reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na contratação. Outro princípio é o princípio da motivação, ou seja, o processo de licitação ele deve ser motivado. Gente, na verdade, não só de licitação, todos os processos, todos os atos da administração pública, melhor dizendo, eles precisam ser motivados, ok? É o atuar de acordo com a motivação. Já a segurança jurídica garante uma segurança a todos que estão se envolvendo na licitação, ok? Razoabilidade. A administração tem um dever de estabelecer critérios razoáveis durante o processo licitatório, sendo indispensável para a finalidade da licitação. Competitividade, então, obviamente, né? Você tem ali várias pessoas, vários concorrentes, então você tem que ter a competitividade para poder ali comparar a proposta, avaliar e também escolher qual será o melhor ali para atender o interesse público. A proporcionalidade são as regras estabelecidas na administração para que o processo licitatório ele venha a ser proporcional à necessidade, ou seja, para que eu venha evitar gasto desnecessário. Pensa só, você vai fazer uma festa, um exemplo. É seu aniversário e você vai fazer uma festa. Aí você olha e fala assim, poxa, peraí, eu vou ter 100 convidados na minha festa. A quantidade de comida tem que ser proporcional à quantidade de convidados. Se eu tenho 100 convidados, eu não vou comprar comida para 300 pessoas. Se eu tenho só 100 convidados. Do mesmo jeito, não, peraí, eu tenho 100 convidados, eu não vou comprar como se eu tivesse com 10 convidados. Então tem que ser proporcional. Peraí, eu tenho 100 convidados na minha festa, eu tenho que, então, a comida tem que ser o quê? Proporcional. Eu não vou nem comprar de mais e nem de menos, tá? Para evitar gasto desnecessário. Celeridade. O que é celeridade, gente? É rápido. Na verdade, isso é até um princípio constitucional. Tudo precisa ser célere. Desde um processo judicial até... Ou seja, existe todas as formalidades da licitação? Existe. Só que o fato de existir as formalidades, isso não pode postergar, ou seja, ficar ali, sabe? Demora. Não. Célere. Economicidade. A administração ela precisa buscar contratar com uma redução de custo. Porque você tem a eficiência. Peraí, a administração quer fazer muito, mas sempre gastando o quê? O menor possível. E o desenvolvimento nacional e sustentável, que é a adequação da especificação do objeto da contratação aos critérios e práticas da sustentabilidade. Beleza? Bom, vamos lá. Falamos dos princípios incluídos na nova lei de licitação, né? Que agora é a 14.133, que era 8.666, agora é a 14.133. Só que você pode se perguntar, Rebeca, Rebeca, quem vai fazer uso da licitação? Você falou administração, tá? Mas eu também já falei em outras aulas que nós temos administração pública direta e indireta. Lembra? Quem que é administração pública direta? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Indireta, autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. Quem vai observar o processo? Quem precisa contratar mediante licitação? Da 14.133. Administração pública direta, as autarquias e fundações. Só que cuidado. As empresas estatais, que é a Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, elas não são abrangidas pela Lei 14.133, que é a lei de licitação. Por quê?
Porque as empresas estatais, elas possuem uma lei própria, que é a Lei 13.303. Inclusive, eu acho que tem uma no canal do Desafiando Concursos, que foi do concurso de Santos. Eu acho que tem uma aula dela lá. Depois vocês dão uma olhadinha para vocês verem. A Lei 13.303, ela trata de uma forma específica das das empresas estatais. Então, sociedade de economia mista, empresa pública. Rebeca, mas por que a autarquia e fundação, mesmo fazendo parte de administração indireta, elas participam do processo de licitação da 14.133, que é a lei de licitação? Porque a autarquia e fundação, gente, ela não busca fim econômico. Ela é igual a autarquia. A autarquia é basicamente criada para desempenhar a função administrativa, tá? Beleza? Maravilha. Bom, trouxe aqui para vocês um pouquinho da diferenciação do que são as entidades, os entes federativos e os poderes. Quando a gente fala uma entidade, é o quê? Administração direta, autarquia, fundação, os fundos especiais e as demais também que estão ali controladas direto ou indiretamente pela administração. Os entes federativos são quem, gente? União, Estado, DF, municípios. Beleza? Poderes. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Lembrando que no âmbito do município você não tem judiciário. E aí vem o que a lei de licitação não abrange: empresa pública, sociedade de economia mista e as subsidiárias. As subsidiárias são aquelas que, né, de alguma forma ali também prestam alguns serviços nessas empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza? Então, eu vou aqui abrir a tela, se você quiser olhar. Basicamente isso. Beleza? Maravilha. Bom, começa-se aqui, então, a Lei 14.133. Olha o que o artigo 1º vai dizer, que aqui essa lei vai estabelecer as regras gerais de licitação. Aí aqui, no artigo 1º, fala a quem essa lei se destina. Administração pública direta, autárquica, que são as autarquias, fundacionais, a fundação, da União, do Estado, do DF, dos municípios. Ponto. Então, o artigo 1º da lei de licitação, ela já vai te falar a quem ela vai atingir, quem vai contratar mediante ela. Beleza? Abrange também os órgãos do legislativo, do judiciário, ok? Dos fundos especiais, ok? Então, trouxe aqui um slide para vocês como é que eu posso dizer? Da conceituação, então, propriamente dito de licitação. Então, a licitação é uma exigência inafastável, ou seja, eu não posso afastar a licitação, exceto nos casos previstos em lei, para a escolha de um determinado objetivo da administração pública. Então, se a administração pública vai contratar, licitação. Contratação de serviço, licitação. Precisa fazer isso, licitação. Então, é uma escolha que um exemplo, você vai comprar algo. Você tem a liberdade de comprar o que você quer. Mas a administração não, ela tem que fazer mediante o processo de licitação. Beleza? Maravilha. Vou pular aqui para a gente poder ver agora em quais hipóteses eu vou utilizar a licitação. Primeiro caso, na alienação e concessão de direito real de uso de bens. 2, compra inclusive por encomenda. 3, locação. 4, concessão e permissão de uso de bens públicos. 5, prestação de serviços, inclusive técnico-profissional especializados. E 6, obras e serviços de arquitetura e engenharia e contratação de tecnologia da informação e de comunicação. Exemplo aqui, ó, na concessão e permissão. Concessão e permissão são formas de delegar serviços públicos. Nós já tivemos uma aula sobre isso, certo? Tivemos uma aula, se não me falha a memória, teve aqui no YouTube.
Então, perceba, até para se conceder ou se permitir o uso de um bem público, enfim, você precisa de licitação. Beleza? Bom, cadê aqui? Deixa eu ver. Eu ia trazer aqui, pera. Não, já falei aqui. Aqui vem o conceito, né? Olha aqui que legal esse conceito. Deixa eu abrir a tela toda para vocês. Do Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele conceitua a licitação como um procedimento administrativo pelo qual uma pessoa governamental que pretende alienar, adquirir ou locar, realizar obras, enfim, convoca os interessados na apresentação de propostas. Ou seja, a administração quer contratar. Ela não vai ligar lá, oi, tudo bem? Olha aqui, eu quero contratar esse serviço aqui, tá? Você me manda o orçamento, a gente fecha. Não, a administração não vai fazer isso. A administração vai fazer uma convocação, vai ver a apresentação das propostas dos interessados, vai selecionar aquele que melhor atende, então, obviamente, os fins daquela licitação e sempre pensando no quê? No bem coletivo, beleza? Galera, já falamos aqui, né, dos princípios, o artigo 5º, nós acabamos de ver princípio por princípio, tá? E aqui também já vimos, né, as definições lá no nosso mapinha mental, beleza? E próxima aula, então, a gente continua falando mais sobre esse assunto de extrema importância, que é a licitação. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Até a nossa próxima aula. Grande abraço. Tchau, tchau.